Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Chegamos a mais uma sexta-feira. E aí, animadas? Bom dia. Bom dia para você que está chegando por aqui pela primeira vez. Bom dia para você que acompanha todos os dias às 8h30 da manhã, ou Manhã com o Mestre. Bom dia! Vamos chegando, mandando aquele aviãozinho para chamar as amigas, as pessoas. Vamos lá. Mandando aquele aviãozinho para que a gente tenha cada vez mais e mais pessoas por aqui conosco. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Quem acordou animado aí? Levanta a mão. Quem já fez alguma coisa, alguma atividade física? Vamos lá. Falem aqui comigo. Quem já conseguiu fazer alguma coisa por si hoje? É bom, né? Quando a gente faz alguma coisa pela gente. É maravilhoso. Bom, mandei meus aviãozinhos. Agora a galera vai começar a entrar. Espero que você também já tenha feito isso. E vamos começar, porque a gente tem um horário hoje. Eu preciso cumprir rigorosamente hoje o horário. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre uma fala de Jesus que ele disse assim: se seus olhos forem bons, tudo mais será bom. Qual é o ensinamento espiritual que ele está nos trazendo com essa fala? O ensinamento é de que a forma como você olha o mundo, como você enxerga o que te acontece, como você lê a vida, se for boa, tudo mais será bom. E se não for muito boa, a vida vai virar um caos. Então eu quero que você pense comigo. Se os seus olhos forem bons, tudo mais será bom. Como está a sua forma de ler a vida? Você está lendo a vida com um olhar bom? Ou o seu olhar não está tão bom assim e aí a sua vida está caótica? Ah, Maeli, como eu sei se o meu olhar não está muito bom? Se a sua vida estiver caótica, seu olhar não está muito bom. Porque ele disse, se seus olhos forem bons, tudo mais será bom. Então, se está rolando um caos aí, é porque o seu olhar, a forma de você interpretar a vida, olhar para a vida, entender as coisas que chegam, se relacionar com aquilo que chega, não está muito boa. O nosso olhar, ele é a janela pela qual nós enxergamos o que acontece aqui. No plano material, é com ele que a gente enxerga. Então, a gente precisa começar a entender. Como é que está o meu olhar? O meu olhar está bom? A forma como eu estou apreciando a vida está como? Aquela forma que acha defeito em tudo, reclama de tudo, nada tá bom, tudo acontece só com você, tá todo mundo ótimo, e você que tá mal.
Então, esse ensinamento de Jesus também remete a um ensinamento da PNL, que é a Programação Neurolinguística. Na Programação Neurolinguística, nós temos alguns pressupostos. E um dos primeiros pressupostos da Programação Neurolinguística é que o mapa não é o território. Ou seja, aquilo que você tem na mão para ler o território, que concorda comigo que o mapa é uma leitura do território? Se eu falo para você, eu quero ir em tal estado do Brasil, aí você vai dizer, tá bom. Ah, mas me dá o endereço de fulano. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar num desses navegadores para que ele traga um mapa para a gente saber como nós vamos chegar. Seja de carro, seja a pé, seja de bicicleta, né? Lá você consegue colocar vários recursos. Seja de ônibus, de trem. Ele vai traçar um mapa de como você vai chegar. Então, quando a PNL fala que o mapa não é o território, é porque uma coisa é o que você está vendo ali no mapa. Outra coisa é o que você vai ver quando você chegar no lugar. É diferente. Significa que, para tudo na vida, vamos levar isso num outro nível. Para tudo na vida, você tem aquilo que é real, aquilo que realmente está acontecendo, e aquilo que parte da sua imaginação, da sua ideia, da sua interpretação. Você já teve um sonho que você achou que era verdade? E aí só quando você acordou, você falou, era só um sonho, na verdade isso não é real. Eu tive essa semana um sonho assim. Que aí quando eu acordei, eu falei, não, isso aqui não está acontecendo de verdade. Era um sonho. Então, o que é o sonho? O sonho é o mapa. E o território é a minha vida. É verdadeiramente, é realmente o que eu estou vivendo. Quando você era criança, você fez várias interpretações do que os seus pais falavam para você, do que eles não falavam para você, se você não teve convívio com eles muito próximo. Mas vamos colocar os seus tutores. Os tutores, na sua infância, a pessoa que tomou conta de você quando você era criança, trouxe algumas informações. E o que você foi fazendo? Interpretações dessas falas. Isso é o mapa. Então, quando Jesus diz, se seus olhos forem bons, tudo mais será bom, ele está dizendo, que mapa você está usando? Você está usando um bom mapa ou você está usando um mapa que não é muito legal? Sabe, quem usa esses navegadores, né, para quando vai dirigir, geralmente a pessoa diz assim, eu prefiro o tal. Aí o outro vai dizer, eu prefiro o tal. Tem sempre um aplicativo que é de sua preferência. Então, o que Jesus está trazendo é, se os olhos é a nossa janela, se é através desses olhos que eu enxergo e que eu levo informações, porque o olho tem essa capacidade de captura, né? O olho físico, ele registra a imagem e leva a imagem para o cérebro decodificar. É a partir dessa premissa que você enxerga. É todo um mecanismo. Então, Jesus está trazendo, bem, se isso for bom, se esse mecanismo está fazendo com que você veja a vida abundante, maravilhosa, cheia de possibilidades, com saúde, com gratidão, com alegria, tudo mais vai ser bom. Porque ele está dizendo que vai partir de você, da sua leitura.
Agora, se você não está usando dessa forma, a sua vida está caótica. Eu sinto dizer. Se está o caos por aí, é porque você não está enxergando com esse olhar. E aí, por que eu trouxe o pressuposto da PNL, da Programação Neurolinguística? Para você entender que o que Jesus estava falando lá, hoje, as ciências que estudam a mente chegam à mesma conclusão. De que você tem um mapa, ou seja, você tem uma interpretação do que te acontece. E nem sempre você interpreta o que te acontece de forma boa. Às vezes você interpreta de forma ruim. Então, se for boa, tudo mais vai ser bom. E se for ruim, tudo mais vai ser ruim. É simples assim. Então, é o nosso olhar, é a forma como a gente interpreta o que nos acontece que vai trazer benefícios para a nossa vida ou situações complicadas. Então, se eu quiser olhar que a minha vida tá difícil, tá complicada, tá muito delicado lidar com as pessoas, cada vez mais eu confio menos nas pessoas, cada vez mais eu descubro que fulano, beltrano, ciclano falou de mim, me passou a perna. Se eu ficar olhando para isso, nada vai ser bom. Porque eu estou olhando para um lado caótico. E por que também isso é muito subjetivo? Lembra do mapa não é o território, que é um pressuposto da PNL? Nem sempre o que você interpreta é o que verdadeiramente está acontecendo. Você já esteve numa conversa onde você estava conversando e aí a pessoa, depois da conversa, amarrou a cara para você. Aí você vira e fala: o que foi, fulano? Você mudou, tá diferente? Ele: não, porque você falou isso, falou aquilo outro. Aí você para e fala: mas não foi isso que eu falei. Eu falei isso. Aí você volta a repetir. Eu falei isso. A pessoa: tá, eu tinha entendido de outro jeito. Quer dizer, ela submeteu o que você falou ao mapa dela, à interpretação dela. E aí, nem sempre o mapa é o território. Por quê? Porque a interpretação dela não foi exatamente o que aconteceu. Não foi exatamente o que aconteceu. Então, a vida só vai ser boa, isso que Jesus está querendo dizer. A vida vai ser boa, vai ser leve, vai ser agradável, vai ser incrível, vai ser bacana, a partir do seu olhar, da sua interpretação do que está acontecendo com você. Não adianta o outro falar 1 milhão de coisas para você. Às vezes é difícil. E é por isso que muitas de vocês precisam de ajuda para entender. Foi o que eu já contei para vocês. Eu comecei a fazer terapia em 2015. Por quê? Porque eu comecei a descobrir que a forma como eu estava interpretando não estava me ajudando. Estava ruim. Então eu precisei da ajuda de alguém para me ajudar a ler o mapa. E a ver: Maélio, você está entendendo assim. Mas o território, ou seja, a realidade não é essa. Por que hoje em dia as pessoas falam muito de mindfulness, de presença, do poder do agora, que aliás é um livro maravilhoso, eu aconselho todo mundo a ler. Se chama O Poder do Agora, do Eckhart Tolle.
É um livro incrível, maravilhoso, para que você comece a entender que a melhor coisa que você faz é estar presente. Estando presente, eu paro a olhar mais para o mapa e olho mais para o território, para o que está acontecendo. Ou seja, eu não fico tanto na minha imaginação, na minha interpretação. Eu procuro ver a vida mais real, da forma mais real possível. Para quê? Para que meu olhar seja o mais puro possível, o mais verdadeiro possível, o mais real possível. Porque as nossas emoções e sentimentos vão interpretando o que acontece. E se a gente deixar, causa uma zoeira algumas vezes. Por quê? Porque a gente tende a achar que o que o outro está falando ou o que está acontecendo é contra mim. E aí passa a ser algo pessoal. Então é como se fosse eu contra o mundo. Já teve essa sensação? De como se você estivesse nadando contra tudo que acontece? Essa série The Chosen tem uma abertura muito legal, né? Que é a abertura dos peixinhos. Eu adoro aquela abertura. Mas ali a ideia é outra. A ideia é mostrar que com uma visão nova, a forma de navegar muda. A forma de ir para a vida muda completamente. A rota muda. Tanto que eles foram inteligentes, né, na vinheta, porque depois os outros... Começa com um peixinho, depois os outros acompanham. Ou seja, alguém descobriu um lugar novo, um modo novo de chegar. Essa é a ideia ali. E isso é bacana. Então é para que a gente possa começar a entender que a forma como a gente olha pode melhorar, pode se tornar boa, pode ser melhor. E como é que eu sei se a forma que eu estou vendo tá boa ou não? Pelo resultado que eu estou tendo. Ah, mas eu estou tendo esse resultado por causa do meu marido, mas você não tem noção. A gente gosta, às vezes, de deixar o prato no colo do outro. Mas se a gente for analisar profundamente, tudo parte de uma decisão nossa. Se eu decido mudar o olhar, mudar o rumo, como aquele peixinho lá da vinheta, talvez eu arraste uma multidão atrás de mim. Mas se eu decidir ficar reclamando, achando que a vida é isso mesmo, que é só isso, que é aquilo outro, aí complica. Entendem? Então que a gente possa ter um dia com um olhar bom. Que a gente possa, a partir de hoje, colocar um bom olhar. Verificar a forma como eu estou navegando nesse mapa. Como eu estou interpretando as coisas. É um mapa que eu estou criando aqui dentro. Eu entendi desse jeito, a minha mãe me ensinou assim, o meu pai falou assado, eu casei, a coisa foi desse jeito, meus irmãos... Eu fui construindo um mapa. E eu estou achando que esse mapa é o território, só que não é. Não é. Então eu preciso começar a avaliar como mudar esse olhar, para que o meu olhar se torne bom. Para quê? Para que tudo mais seja bom.
a gente pode ter uma vida mais leve. Ter uma vida mais plena, mais feliz, mais abundante. Mas às vezes a gente não quer. A gente acha que quer, aqui, no mapa. Mas no território, a gente ainda não construiu. Então eu fico só no mapa, eu fico só na interpretação que eu fui fazendo. E aí, danou-se, né? Então aprenda a ter um olhar bom para a vida. Veja o lado positivo das coisas. E isso não é essa positividade tóxica que o pessoal fica falando aí, não. Não é você todo dia tá com um sorriso de orelha a orelha, bom dia! Não, você não tá todos os dias assim. Tem dia que você quer acordar mais calada, tem dia que você quer falar mais, tem dia que você quer interagir, tem dia que você não quer, tem dia que você não quer ver ninguém, tem dia que você quer ver, tem dia que você demora a voltar do sono, tem dia que você acorda logo, tem dia que você tá animada para fazer um exercício e tudo mais, tem dia que você não quer, tem dia que você tá triste, tem dia que você não tá legal, tem dia que as emoções estão à flor da pele, e tem dia que você tá leve, vendo passarinho verde, como as pessoas falam. Então, não é para você fingir, é para você começar a olhar mais sinceramente para o que você está vivendo. E buscar não fazer interpretações mirabolantes. Buscar baixar do mapa para o território. E por que o mapa nunca vai ser o território? Porque quando eu olho lá no meu GPS, naquele programinha que eu usei para chegar no lugar, não está mostrando as casas, as cores das casas, se tem árvore, se não tem, não está mostrando. Ele está mostrando o caminho. Mas é quando eu chegar lá que eu vou ver, nossa, tem uma casa rosa nessa vila, nessa rua. E olha que legal, aqui tem uma vendinha, tem um cabeleireiro, tem uma... Nossa, tem um ipê amarelo. O mapa não estava mostrando isso. Então, o território é mais profundo. Essa é a ideia desse pressuposto da programação neurolinguística. O território é mais profundo. Você vai ter mais elementos. O mapa é uma ideação. O mapa é um caminho que você está usando para chegar. Mas não é o território. Porque é uma interpretação daquilo. Não há como um mapa traçar verdadeiramente como é o lugar. Por mais elementos que ele tenha. A gente até vê agora no computador, né, essas imagens de satélite. Mas até isso é uma foto que foi tirada há algum tempo, não foi tirada naquele dia. E aí quando você chega, você descobre que aquela casa já mudou de cor, que aquela casa tá diferente daquilo que você viu ali no mapa. Assim também com as situações. Busque olhar para a sua vida como um observador. E como observador, tenha um bom olhar. Imagine que você fosse uma outra pessoa olhando você agora. Imagina aí, a gente tem 5 minutinhos. Fecha o olho. Fecha o olho. E imagina que você está se vendo aonde você está agora. Você está se vendo sentada nesse lugar que você está, com essa roupa que você está vestindo e nesse ambiente que você está. Se veja como se você fosse um drone. Você está se vendo de fora.
Esse é um exercício fácil para algumas pessoas e não tão fácil para outras. Mas é um exercício. Então, veja você. Quando você começa a ver você, a se olhar, você tem uma outra ideia de você, não tem? É diferente. Porque você está dissociado das coisas que estão acontecendo dentro do corpo agora. A respiração, a digestão do café da manhã. Se você fez já uma atividade física, as células estão elas estão em maior movimento. E quando você está nesse olhar de drone, que é um exercício muito bom de fazer, você se vê diferente. O mapa, ele não é a bússola. O mapa é uma interpretação daquilo que você está vendo. Só que você concorda comigo que algumas vezes no mapa ele te leva para algumas furadas? Então ele não é a bússola em si. A bússola vai precisar de regulação interior. É mais profundo, porque a bússola não é nem o território e nem o mapa. A bússola é, de fato, você. É muito interessante, né? É o que te habita. É por isso que é tão interessante estudar sobre isso, porque é mais profundo. É mais profundo, tá? Não é assim tão simples, não, porque o mapa pode te levar para lugares não muito bons. E é o que geralmente acontece, porque as nossas interpretações nos levam muitas das vezes para algumas situações complicadas. Conseguiram fazer o exercício do drone? Vão fazendo aí durante o dia, tá? Esse exercício de se imaginar, de se olhar por uma outra perspectiva. E aí você vai perceber, nossa, Maélia, você fez isso? Você falou isso? Interessante. Olha só como é que você se comportou nessa situação. E aí, cada vez que você for fazendo o exercício, principalmente quando você estiver interagindo com uma outra pessoa, você vai se vendo de forma diferente do que você estava achando que você era. É muito legal. Queridas, um grande beijo, um lindo dia. Isso dá uma certa inquietação, é normal. No início é normal. Depois a gente vai acostumando, porque você precisa aprender a ser um observador daquilo que te acontece, para que verdadeiramente você esteja presente. A gente vai aprofundar isso um pouco mais à medida que a gente for conversando. Grande beijo, um ótimo dia para todas, fiquem bem, até amanhã. Tchau, tchau.